Bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar do reino fungi. A ciência responsável pelo estudo desses organismos é chamada de micologia. A palavra micologia é derivada de duas palavras gregas, mix, que significa fungo, e logos, que significa estudo, ao pé da letra, estudo dos fungos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que já deixe o seu like, pois isso fortalece bastante o crescimento do canal. E se inscreve ativando o sininho das notificações. E agora vamos deixar de enrolação e segue para a aula. Quando pensamos no maior ser vivo do planeta, pode vir à cabeça a imagem de um exuberante elefante africano, ou até mesmo uma baleia azul, não é mesmo? Mas o campeão dessa batalha não é um mamífero. O maior organismo vivo e um dos mais velhos do planeta é um fungo chamado Armillaria, conhecido como cogumelo do mel. Ele ocupa uma área de 965 hectares em uma floresta nacional no estado do Oregon, nos Estados Unidos da América. E eu vou começar a aula apresentando para vocês alguns representantes deste reino. Representantes esses que já são bem conhecidos de vocês. Quem nunca comeu um champignon? O champignon é um tipo de fungo no formato que chamamos de cogumelo, conhecido também como micélio reprodutivo. Os cogumelos crescem em solos de ambientes úmidos. Alguns fungos também nascem em troncos de madeira que estão na floresta. Esses, por sua vez, são chamados de orelha de pau, pois se parecem com orelhas que estão presas nos troncos. Além disso, posso mencionar a vocês um fungo que é muito importante na nossa culinária, que é o levedo. As leveduras são fungos unicelulares que estão presentes no fermento que nós utilizamos para fazer massas e pães crescerem por um processo chamado de fermentação. Outro fungo que vocês também conhecem, e esse não é nem um pouco agradável, é aquele fungo que cresce sobre pães e outros alimentos. Eles são aquela cor verde esbranquiçada crescendo sobre o pão, esquecido lá no fundo do armário. Que tipo de fungo é esse? Esses são os bolores, popularmente chamado como mofo. Quais são as características mais importantes dos fungos? Eles são eucariontes. Os fungos possuem seu material genético internalizado em um núcleo. Temos representantes unicelulares, que são as leveduras, e os pluricelulares. Um detalhe sobre os pluricelulares: nenhum fungo é capaz de formar tecido. Essas células possuem uma organização, mas não há uma função específica atribuída ao ponto de serem classificados como tecido. Todos os fungos, sem exceção, são heterotrófos, ou seja, não são capazes de produzir sua molécula orgânica através de fotossíntese ou quimiossíntese. São seres em sua maioria decompositores, retiram sua energia da matéria orgânica. Existem fungos causadores de doenças, parasitas, e existem também fungos que são mutualistas, se associam, por exemplo, com algas e raízes, formando líquens e micorrizas. Possuem em suas células parede celular formada de quitina, e sua molécula de reserva de energia é o glicogênio, semelhante aos animais. Uma informação importante: as células dos fungos são chamadas de hifas. Elas não são simplesmente chamadas de células, elas se chamam hifas, e o conjunto de hifas, ou seja, o conjunto de células fúngicas, vai formar o micélio. Então, o micélio é o conjunto de hifas. Falando em micélio, vamos dar uma olhada como é que ele está estruturado. Como é que ele é? O cogumelo em si não é o fungo, é uma estrutura que faz parte do fungo. Muitas das vezes achamos que o cogumelo é o fungo, mas o cogumelo nada mais é do que a estrutura reprodutiva do fungo, que pode ser chamado também de micélio reprodutivo, estrutura responsável pela dispersão dos esporos que poderá dar origem a novos fungos. Mais na frente da aula iremos falar em detalhes sobre a reprodução dos fungos. O fungo verdadeiro está na parte escondida dentro de um tronco de uma árvore ou até mesmo no solo,
formando aquilo que chamamos de micélio vegetativo. Esse é o micélio que permite o funcionamento vital daquele ser. É esse micélio que iremos analisar. Eu peguei um pedaço do micélio e vamos observar mais de perto. Entre uma célula e outra tem uma barreira não completa de parede celular. Essa estrutura a gente chama de septo. O septo dá individualidade fisiológica para a célula. Cada célula funciona quase de maneira independente. Claro que ela precisa das células vizinhas, mas ela tem autonomia funcional, pois ela é septada, tem um septo separando uma célula de outra. Os cogumelos são exemplos de fungos com hifas septadas. Esses outros tipos de fungos que não possuem septos, onde não há uma barreira física entre uma célula e outra, existe somente um contínuo. Esse tipo de fungo tem uma capacidade de crescimento muito grande. No entanto, tem uma capacidade também de intoxicação maior caso seja acometido por uma substância nociva, pois não há separação entre células e a substância pode ficar livre para escorrer por todo o fungo. Esse tipo de células fúngicas são chamadas de hifas cenocíticas ou simplesmente hifas não septadas. Existem um outro tipo de hifa que são as hifas especializadas de fungos parasitas. Essas hifas são chamadas de haustórios. Elas conseguem penetrar nas células dos hospedeiros e retirar seus nutrientes, e geralmente esses fungos eles parasitam plantas. Vamos agora falar sobre a importância dos fungos, a importância ecológica, industrial e farmacêutica. Dentro da importância ecológica, os fungos desempenham o papel de recicladores da natureza. Juntamente com as bactérias, fazem a decomposição da matéria orgânica para que essa matéria possa ser utilizada novamente. Os fungos se utilizam de frutos, folhas, cadáveres para se nutrir, e o restante da matéria orgânica decomposta fica disponível para entrar novamente na cadeia alimentar através dos produtores. Os fungos também se associam com outros organismos. São exemplos líquens e micorrizas. Os líquens são uma relação de troca de benefícios onde todo mundo sai ganhando. É uma relação entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias. Enquanto as algas e cianobactérias fornecem compostos orgânicos ao fungo, o fungo garante um ambiente mais propício para a sobrevivência das algas, protegendo-as contra o ressecamento. Já as micorrizas é uma relação também mutualística, uma simbiose entre raízes de plantas e fungos, onde ambos se beneficiam com essa relação. Os fungos aumentam a capacidade de absorção de nutrientes das plantas, ao mesmo tempo que elas oferecem açúcares e aminoácidos imprescindíveis para a existência dos fungos. A importância industrial do fungo. Temos ele como alimento. O champignon, por exemplo, que compramos no supermercado para fazer receitas, é um cogumelo de um fungo. Há produções de pães, bebidas e queijo, também tem participação deles. No fermento para pães e massas existe um fungo presente, o Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura ela é anaeróbica facultativa. Quando falta oxigênio, ela faz a fermentação. É isso que acontece no pão. Quando o fermento biológico é colocado na massa do pão, dentro da massa não possui oxigênio. Então o fungo começa o processo de fermentação. Durante esse processo é liberado dióxido de carbono, que é o que faz com que o pão crescer. Quando a fermentação é alcoólica, o fungo libera álcool, e esse álcool é utilizado para a produção de bebidas. Também nos queijos são utilizados alguns fungos para diversificar o sabor e o cheiro do produto. Dentro da importância farmacológica temos a produção de antibióticos. A penicilina foi o primeiro antibiótico produzido em 1928 pelo cientista Alexander Fleming. A penicilina é uma substância presente em um fungo chamado Penicillium. Foi percebido acidentalmente pelo cientista que esse fungo tem a capacidade de inibir bactérias. Posteriormente, essa substância foi isolada e hoje é utilizada em larga escala para a produção de antibióticos. Agora nessa parte da aula iremos falar sobre os principais grupos dos fungos. São 4 filos principais dentro do reino fungi. Cada filo tem características que é importante você entender para uma maior compreensão.
Vamos começar pelo filo Chytridiomycota, conhecido como Chytridiomycetes. A grande maioria desses fungos são aquáticos, podendo ser unicelulares ou multicelulares. Os multicelulares possuem hifas cenocíticas, possuem células flageladas. Quando eles liberam os esporos, esses esporos podem ter flagelo. Como em sua maioria os organismos pertencentes a esse filo são aquáticos, os esporos necessitam de flagelos para se locomover. Por último, esses fungos podem ser sapróbios ou parasitas. Sapróbios são seres vivos decompositores que se alimentam de matéria orgânica não viva. E dentro dos parasitas existem espécies que estão causando a extinção de anfíbios em alguns continentes, causando doenças relacionadas ao parasitismo. Agora, o Zygomycota, Zygomycetos para os mais íntimos. Assim como os Chytridiomycetos, eles não formam um micélio de frutificação, os cogumelos, podendo ser sapróbios, parasitas e mutualistas com outros seres vivos. São predominantemente terrestres, com hifas cenocíticas, e um exemplo desse tipo de fungo é o bolor preto de pães. Não um bolor comum, esse bolor é totalmente escuro. Vamos dar sequência e falar do filo Ascomycota, conhecidos como ascomicetos. Eles são os mais diversificados dentro dos fungos. Estima-se que mais de 50% das espécies dentre todos os fungos pertencem a esse filo dos ascomicetos, podendo ser unicelulares ou multicelulares. Os multicelulares possuem hifas septadas. Esse é um grupo de grande importância. As leveduras, a Saccharomyces cerevisiae, é um fungo desse filo. Como foi dito anteriormente, é amplamente utilizado na indústria. Os bolores, sabores e odores para queijo pertencem também a esse grupo de fungos. As trufas, que são fungos comestíveis da alta gastronomia, são também ascomicetos. Algumas espécies desse filo são utilizadas para a produção de antibióticos. O grande exemplo é o fungo Penicillium, que foi o primeiro fungo descoberto e utilizado com essa finalidade. Outra informação sobre esse grupo é que eles formam os líquens junto com algas e cianobactérias. E o último grupo é o Basidiomycota, ou Basidiomycetos. Esse filo Basidiomycota, obviamente, é o mais comum, o mais popular, porque eles são os cogumelos, o champignon utilizado em molhos, pizzas e na culinária de modo geral é um Basidiomyceto. E também existem espécies venenosas e alucinógenas. E as hifas desse grupo são hifas septadas. Vamos falar agora da reprodução dos fungos, que pode ser assexuada ou sexuada. Lembrando que a reprodução assexuada não envolve a troca de material genético, e a reprodução sexuada envolve a troca do material genético. Primeiro de tudo, vamos ao conceito. Quando se fala de germinação dentro de um fungo, significa que um esporo caiu no ambiente e formou uma hifa. E esse processo é chamado de germinação. Reprodução assexuada. Existem 3 tipos básicos. Fragmentação, que é quando literalmente o micélio se quebra, ou seja, se fragmenta, e desses fragmentos surgem novas hifas do fungo. Caso fosse análogo a nós seres humanos, é como se caísse a nossa mão e a partir dessa mão surgia um novo você completo. Outro tipo é o brotamento, muito comum nas leveduras. É quando nasce um broto e esse broto cai fora da célula, dando origem a uma nova célula. E a esporulação, que é a formação de esporos, mas são esporos não sexuais, são esporos produzidos por mitose. Há no fungo uma estrutura chamada de esporângio. Nessa estrutura há muitas células que sofrem sucessivas mitoses, transformando-se em esporos que são dispersos pela ação do vento, até chegar em um outro local para acontecer a germinação. Vamos começar a falar da reprodução sexuada. Cada um dos grupos possui um tipo de esporo sexual específico. Esses esporos sexuais são formados por meiose zigótica. Os zigomicetos, o esporo sexual deles é chamado de zigosporo. Os ascomicetos, os seus esporos sexuais é chamado de ascoporos. E nos basidiomicetos, os esporos sexuais são chamados de basidioesporos. Vamos ver a reprodução sexuada de cada grupo, começando pelos zigomicetos.
as hifas entram em contato uma com a outra, e essas hifas estão produzindo núcleos, e esses núcleos agem como gametas. Como não podemos falar que esses núcleos são femininos ou masculinos, a gente fala que a hifa é positiva ou negativa. Uma hifa positiva sempre vai se ligar com uma hifa negativa e vice-versa. Ocorre a fusão das hifas e ocorre a formação do zigosporângio, que é uma estrutura com 2 núcleos. Depois ocorre a fusão desses núcleos, formando uma estrutura diploide. Cada um desses núcleos diploide vai sofrer meiose zigótica, formando 4 esporos. E esses 4 esporos vão continuar a fazer mitose, e então sair e germinar, que vai formar um novo organismo que iniciará novamente esse ciclo. O ciclo reprodutivo dos ascomicetos. Percebam que eles possuem hifas inceptadas, e quando a extremidade de uma hifa positiva se funde com uma hifa negativa, eles formam esses corpos de frutificação, que possuem 2 núcleos, ou seja, são dicarióticos. Nas extremidades das hifas são formadas os ascos, que são células especializadas que têm núcleos fusionados, e formam então os esporos por meiose. Após a meiose são formados 4 núcleos haploides, que em seguida vão sofrer mitose, formando 8 ascoporos. Esses ascoporos são liberados e germinam, dando origem a um novo fungo, e o ciclo começa outra vez. Agora, o ciclo dos basidiomicetos. Esses fungos também possuem hifas septadas. Eles formam esses corpos de frutificação, os famosos cogumelos. E aí ocorre a fusão das hifas positivas com as hifas negativas. Nas extremidades de algumas hifas existe uma estrutura que a gente chama de basídios. E aqui que os núcleos se fundem, se juntam, e aí vai acontecer a meiose zigótica. E esses núcleos fundidos vão formar esporos haploides de um só núcleo. Esses esporos são chamados de basidioesporos. Esses basidioesporos agora vão sair fora, vão germinar e vão dar origem a um novo ciclo. E para finalizar a aula, temos uma curiosidade do mundo dos fungos. Você sabia que um fungo do filo Ascomycota, do gênero Cordyceps, transforma artrópodes em zumbis? É isso mesmo, a maioria das espécies desse fungo vivem na Ásia. Segundo pesquisadores, cada espécie de fungo parasita uma espécie específica de artrópode, como aranhas, formigas, grilos, gafanhotos, mariposas e dentre outros, transformando-as praticamente em zumbis. Eles afetam o sistema nervoso central de suas vítimas, fazendo com que eles se desloquem à procura de locais bem ventilados e úmidos que favoreçam a reprodução do fungo. A vítima então se fixa no local e fica parada, enquanto o fungo se desenvolve e a consome viva. A incubação pode demorar até 3 semanas e então o fungo lança seus esporos novamente, infectando outros indivíduos da mesma espécie. Esses fungos são tão virulentos que podem, por exemplo, devastar colônias inteiras de formigas. Ainda que pareça devastador, o Cordyceps tem uma importância ecológica muito grande. Afetando espécies mais abundantes na floresta, o fungo impede que elas dominem o ambiente, permitindo a coexistência entre várias espécies de artrópodes. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.